Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quinta-feira para todos. Quinta-feira, 26 de novembro de 2020. Bom, nesta quinta-feira, aliás, como tenho feito aí em todas as quintas-feiras, eu reservo para tirar alguma dúvida, para esclarecer algumas dúvidas que porventura possam aparecer, ou às vezes eu respondo alguma pergunta para alguém e aquela pergunta ela fica ali no meu coração. Eu falo, olha, acho que mais pessoas podem ter dúvidas com relação a essa pergunta. E hoje a pergunta é bem interessante. Confesso que é difícil de falar isso aí em 5 minutos, como normalmente é ao responder as nossas perguntas, mas vou tentar ajudar de alguma forma. A pergunta é: por que tenho medo de morrer? Eu recebi esse questionamento aí na semana passada e eu falei, olha, essa é uma boa pergunta para eu responder no devocional de quinta-feira. Por que tenho medo de morrer? E eu fiquei pensando, eu respondi a essa pessoa, na verdade, nesses termos que eu vou falar aqui agora. Basicamente são 3 respostas a essa pergunta. Primeiro, o homem não foi criado para experimentar a morte. A morte, ela é o resultado da ação pecaminosa do homem. Morte na Bíblia é um pouco diferente do conceito de morte para nós. Para nós ocidentais, o conceito de morte, muito ligado a uma filosofia ateísta, é de inexistência. Então, algo que morreu está inexistente, não existe mais, deixou de existir. E de fato, a Bíblia diz ou relaciona a morte com afastamento, desligamento, alienação. Então, por exemplo, quando Adão, lá no Éden, Deus diz para ele, se você comer da árvore, certamente morrerá. Quando Adão come da árvore, ele de fato não morre aos olhos humanos, ou pelo menos fisicamente. Mas existe uma separação com relação a Deus. Essa separação é muito dolorosa para Adão e para toda a humanidade. Até hoje nós estamos debaixo dos efeitos desta separação, desta alienação, desta morte. Então, primeira coisa, o homem não foi criado para experimentar a morte. Por isso a morte é tão violenta para todos nós. Por isso a morte, a nossa e de entes queridos, de pessoas próximas, ela é tão violenta, ela é tão brutal, porque ela vai ferir de morte, para usar o termo aí do devocional, ela vai ferir de morte a nossa própria existência, porque não fomos criados para experimentar a morte. Segundo, o medo da morte pode estar relacionado ao sofrimento ou à doença. Muitas vezes nós não queremos morrer porque a morte representa sofrimento. Então tem pessoas que têm medo de morrer porque tem medo de morrer afogado, por exemplo, ou queimado. Eu durante muito tempo, a minha oração quando viajava pelas estradas aí de Minas afora, estradas muito violentas, um trânsito muito violento, estradas normalmente ruins e etc e tal, eu sempre orava, falava, Senhor, não me deixa morrer na estrada. Porque eu não tinha medo da morte em si, mas eu tinha medo do sofrimento. Eu tinha medo de morrer preso às ferragens de um carro. Eu tinha medo de morrer queimado, dentro de um carro, ou afogado, porque o carro caiu numa ribanceira e caiu num rio ou num lago, enfim. Eu tinha muito medo desse tipo de morte. Então, o medo da morte não está relacionado literalmente à morte. A morte talvez é uma experiência até que a pessoa não tenha muito problema em passar, mas ela não quer sofrer. Ou pode estar relacionado à doença. Então a pessoa, por exemplo, eu não quero morrer de câncer, ou eu não quero morrer sofrendo em uma cama de uma doença e tal, e aí ele fica com medo disso. É como se isso realmente fosse o pior problema dele. E de fato não é. Se o Senhor quiser nos levar em um acidente de carro, ou por causa de uma doença grave, assim vai acontecer. A gente não precisa temer isso. Então a morte, o medo da morte muitas vezes pode estar relacionado ao medo de sofrer e não ao medo da morte em si. Claro que é normal termos medos desse tipo de coisa, mas se tivermos que passar, o Senhor vai nos dar graça e vai nos conduzir cada vez mais em triunfo. Então, primeira coisa, não fomos feitos para experimentar a morte. Segunda coisa, o medo da morte, na verdade, pode ser medo de sofrimento ou medo de doença. E aí, nós precisamos entender que o Senhor, Ele é soberano. Terceiro, muitas vezes o medo da morte é indício
da insegurança com relação à salvação e ao amor de Deus. Esse talvez seja o ponto principal, o ponto central aí da nossa discussão. O medo da morte pode estar relacionado à insegurança com relação ao futuro, uma insegurança em relação à salvação. Talvez você tenha medo de morrer porque você não sabe para onde você vai. E se você está assistindo, se você está ouvindo, se você está vendo esse devocional nessa manhã e você tem medo ou tem insegurança com relação para onde você vai no futuro, eu realmente indico que você volte-se para as Escrituras, que você medite na palavra de Deus, confie plenamente em Jesus Cristo e em sua promessa de que aqueles que confiam nele, aqueles que se arrependem dos seus pecados e creem nele, na salvação pela graça, pela fé em Cristo, mediante a graça, esses indivíduos, eles certamente estarão desfrutando dos benefícios conquistados por Cristo na cruz, estarão desfrutando da vida eterna junto ao Pai, serão ligados novamente ao Pai, e aí nós não precisamos temer com relação ao futuro e nem ao amor de Deus, como Paulo diz lá em Romanos capítulo 2, nada poderá nos separar do amor de Deus. Por quê? Porque o amor de Deus já foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, e ele prova esse amor tendo Cristo morrido por homens como nós. Então é isso, pessoal. Espero, como eu disse, ter lançado um pouco de luz sobre o assunto. Sei que o assunto é extenso e que merece um pouco mais de reflexão, mas eu acho que já dá pra gente começar a partir daqui, tá bom? Deus abençoe, fiquem com Deus, ótima quinta-feira a todos.